Senhor me direcionou uma palavra. Quero compartilhar com os irmãos acerca dessa palavra que Deus colocou no meu coração. Me ajuda, por favor. Desligar para quê? A mesa do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. Obrigado, Betão. Primeira Coríntios capítulo 10, verso 21. O texto está aqui. Se você pudesse colocar de pé mais uma vez, por gentileza, para nós lermos esse texto e você orar por mim. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém? Vamos ler todos juntos? No 3, aqui está no telão. 1, 2, 3. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ore por mim, por favor, no nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, ó Deus, ilumine a nossa mente, fale com o nosso coração, comunique, ó Deus, a tua palavra, que o teu Espírito Santo traduza, ó Deus, para cada um dos teus filhos que aqui entraram, qual é a tua vontade, qual é o teu querer para a igreja do Senhor. Que o Senhor, aqueles que estão em casa também, acompanhando este culto, ó Deus, sejam alcançados pela tua palavra, porque ela não voltará para ti vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. E que toda mente, que todo pensamento esteja cativo, Senhor, a obedecer a tua palavra. Tenha misericórdia de mim, ajuda-me, Espírito Santo, a falar segundo a tua vontade. Faz-me lembrar tão somente daquilo que o Senhor quer transmitir à tua igreja e que a glória do Senhor seja revelada mais uma vez entre nós, no nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Paulo alude a duas mesas. Pode se sentar. Paulo fala sobre duas mesas: mesa do Senhor e mesa dos demônios. A mesa do Senhor é uma referência à celebração da ceia. A ceia do Senhor, como era realizada semanalmente pela igreja em Corinto. Nós celebramos a ceia, né, por costume, né, aqui no Ocidente. Uma vez por mês, há igrejas que fazem de 15 em 15 dias. Né, normalmente, as Assembleias de Deus normalmente faz de 15 em 15 dias, né? Normalmente tem uma ceia de domingo e tem uma ceia durante a semana, terça-feira, pelo menos assim, onde eu congregava. Mas, normalmente, a igreja de Corinto era toda semana. Mas, independentemente se é uma vez por mês, se é toda semana ou se é de 15 em 15 dias, a mesa do Senhor é algo muito sério e algo muito importante que a gente precisa entender um pouco sobre isso. E do que fala a mesa dos demônios? A mesa dos demônios são as celebrações dos cultos pagãos. A mesa dos demônios tem a ver com uma série de coisas que não tem a ver com o reino de Deus. A mesa fala de muita coisa. O nosso Senhor esteve à mesa durante muitos do momento da sua fase aqui na terra. Durante a sua vida, ele esteve à mesa com seus discípulos, comendo pão, ensinando, esteve à mesa na casa de Lázaro, esteve à mesa na casa de um tal Simão, sem ser o Pedro. E o Senhor, durante muitas vezes, ele fez, a Bíblia fala sobre mesa, porque a mesa é um lugar onde a família se reúne. O melhor lugar para você estar reunido com a sua família é ao redor da mesa. Embora, né, isso tenha sido, né, de uma certa forma, deixado de lado, porque o lugar da mesa
foi substituído pelo sofá, né? Colocaram a televisão lá na sala, e aí muitas pessoas já pegam o prato e correm para o sofá para não perder nenhum lance, né? Dependendo do que você está assistindo, a família, né? Acabou, cada um foi para um canto, pega o seu prato, corre para a cama, outro pega o celular, outro corre para o sofá, e a mesa, em muitas casas, ficou sem valor. Não deveria ser assim, né? Isso acontece na minha casa e acontece na casa dos muitos dos irmãos. São poucas as famílias, até são consideradas famílias tradicionais, aquelas que fazem questão de que toda a família sente à mesa para comer. Não, lá em casa a família é muito tradicional. Meu pai não come se todo mundo estiver sentado na mesa, né? Mas hoje é muito difícil. Talvez se fôssemos perguntar aqui, né, a maioria falava: ih, pastor, lá em casa não tem esse negócio. Cada um pega o teu prato e vai para o teu canto, porque a mesa, para nós, perdeu o sentido. Mas a mesa ela é muito importante. Tão importante que a Bíblia fala a menção sobre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Tem a mesa das nossas famílias, né? E seria bom se nós cultivássemos isso, né? São poucos, as famílias estão tão, né, dissolvidas, que são poucas as famílias, né, que se preocupam com isso. Momento de você dialogar, você conversar, porque as pessoas trabalham, né, tem o seu tempo, né, é difícil você reunir toda a família para almoçar, ou para jantar, ou para tomar o café da manhã, às vezes nem no final de semana. Mas se você puder ajustar isso na sua casa, vai ser muito bom. Momento da família estar junta, ali orar, agradecer pelo pão e compartilhar a vida, os desafios. Mas não é sobre a mesa da família que nós vamos falar nessa noite, eu quero falar exatamente sobre a ceia do Senhor. Querido, é incompatível que um cristão participe da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Aquilo que você participa na casa do Senhor, ao mesmo tempo, você está aqui adorando a Deus, comendo desse manar espiritual, participando, sabe, de tudo que Deus provê para o seu povo, e de repente você sai desse ambiente e vai para um outro ambiente, onde Deus não está presente. É sobre isso, querido, que Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela era uma cidade muito idólatra, era uma cidade envolvida também em muita prostituição, culto pagão, e muitos cristãos se viam nessa duplicidade. Eles estavam ali no templo, reunidos com os irmãos, nas casas, comiam do pão, participavam, mas também muitos eram flagrados convivendo com a mesa dos demônios. Ora, em reuniões e em momentos que não deveriam ser assim. Se você ler a carta, e eu acredito que a maioria dos irmãos aqui já leram, mas vale a pena você reler essa carta. Ele fala muito sobre idolatria, ele fala muito sobre prostituição, ele fala muito sobre a mesa dos demônios, que não é o lugar dos crentes. E a gente precisa se voltar para isso, para sabermos, querido, Paulo, ele demonstrava muito zelo pela obra de Deus. Paulo, ele era zeloso da lei, a ponto de ser perseguidor da igreja. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele agora não perde o zelo. Ele agora continua tendo o mesmo zelo, mas agora o zelo pela obra de Deus, o zelo pela coisa certa, pela coisa sagrada, o zelo pela palavra, ao ponto dele colocar ele mesmo em xeque. Ele falou assim: olha, eu estou indo, mas se eu voltar pregando um outro evangelho, que não seja esse que eu estou dizendo aqui hoje, vocês não me ouçam, porque eu sou anátema. Você veja bem, querido, o zelo que ele tinha, o compromisso com a verdade que ele tinha, ao ponto dele dizer: eu estou indo viajar, mas se eu voltar pregando outro evangelho, me considerem anátema, não me dê crédito,
porque o que eu estou falando, a palavra que eu trago de Deus é essa. E sobre isso, querido, para sabermos, devemos examinar um pouco também sobre o que Jesus ensinou no contexto da ceia. Muitos não entendem o ritual da ceia do Senhor. Há cristãos antigos que ainda não entenderam muita coisa acerca disso. Mas vamos ler a respeito da primeira celebração. A celebração original, aquela do ano 30, que o Senhor mesmo celebrou. Abra conosco, querido. Mateus capítulo 26, do 17 ao 20. Nós vamos ler alguns textos de Mateus, de João e de Lucas, para nós contextualizar um pouco acerca da ceia. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comermos ou para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhes: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os... Uma lição de obediência. Nesse momento aqui, nessa pequena narrativa, a primeira coisa que eu vejo dos discípulos de Jesus é a obediência. Interessante que Jesus não sabia onde ele ia comer a Páscoa. Ele estava falando da Páscoa judaica. E a Páscoa judaica era ali o arranque, aonde Jesus iria fazer o marco inicial da ceia do Senhor. Diz que o texto sagrado que ele estava à mesa com os 12, com os seus discípulos. Guarde isso. Mas aqueles discípulos precisavam obedecer. Você imagina? Jesus falou: olha, vocês vão na cidade, vocês vão encontrar uma pessoa e vai dizer para essa pessoa: olha, o mestre mandou dizer que ele vai comer a Páscoa na sua casa. Como assim? Mas os discípulos obedeceram. É isso que a gente tem que falar? Então eles foram, encontraram uma pessoa e falou para a pessoa: olha, o mestre vai comer a ceia na sua casa. E ele liberou, e eles foram lá e fizeram a ceia. Primeira coisa, querido, discípulo de Jesus tem que obedecer a Jesus. Para você participar desse momento, porque foi uma coisa solene. Diz o texto sagrado que ele estava perto de morrer. O meu tempo está próximo. Olha o que diz o texto. O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Diga, a Páscoa de Jesus é com os discípulos de Jesus. Isso é muito importante. Você é um discípulo de Jesus? Os discípulos de Jesus participam da Páscoa de Jesus, ou seja, da ceia de Jesus. O outro texto, querido, que eu quero meditar com os irmãos aqui é João. João nos dá alguns detalhes anteriores a esse. Ler João capítulo 13. E esse texto é um pouco maior, mas, como nós estamos numa reunião para adorar ao Senhor Jesus, acredito que não existe texto grande. É melhor ouvir a Bíblia do que me ouvir. Veja que João está dizendo, capítulo 13, verso de 1 a 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai o tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se.
Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar-lhe com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, ou se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos, a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois se as fizerdes. Olha o que interessante, queridos. Eu quero falar sobre algumas lições que o Senhor nos dá dentro desse texto. A igreja, ela é algo que Deus desejou para fazer a diferença no mundo, para empaquetar. E Jesus, ele quebra paradigmas. Agora, diz o texto sagrado que terminou a ceia, Vê que Mateus não deu esses detalhes. João, ele já foi mais a fundo no que aconteceu naquela noite. Olha que riquezas de detalhe e quantas lições nós tiramos na visão. Veja que interessante, A visão é uma coisa diferenciada, Tinha a ver também com o propósito, Mateus escreveu com um propósito, João escreveu a igreja com outro propósito, de mostrar a coisa mais espiritual, Então, João, ele vai ser mais rico em detalhes. Algumas lições presentes nesse texto. A primeira lição é de humildade. Jesus idealizava uma comunidade composta de pessoas humildes. Então, no ato da ceia, naquele dia daquela última reunião, que alguns pintam até a última ceia, Jesus reúne os seus discípulos, ele não chama todo mundo. Observa que Jesus sempre esteve rodeado de multidão, mas a ceia não era para a multidão. A ceia era para os discípulos, porque ele desejava uma comunidade de pessoas simples, de pessoas humildes. Qualquer presunção de superioridade não era bem-vinda no grupo. Inclusive, João diz que ele sabia até quem é que ia trair. O traidor estava ali. Mas Jesus, ele vai deixar isso claro, que os seus discípulos precisavam aprender a simplicidade, a humildade. O mestre serve, o Senhor lava os pés dos seus súditos, dos seus servos. Na verdade, ele é o mestre, ele fala: olha, bem, você falou bem, eu sou o mestre. Agora, você entendeu o que eu fiz? Olha, vocês precisam aprender, que se vocês fizerem o que eu fiz, o último versículo, coloca para nós, é o último versículo, 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.
Jesus estava dando aula prática. Sentam aqui, nós vamos comer uma ceia, mas eu quero dar uma lição para vocês. A primeira lição é de humildade, queridos. Deus quer uma comunidade de pessoas humildes, de pessoas simples. Não há lugar para espíritos de superioridade. O maior entre vocês deve ser o menor. Ainda falávamos isso hoje na classe do CTL, né? A igreja precisa de discípulos que queiram servir. É isso que Jesus desejava. Ele mostrou isso depois bem claro. O serviço. Jesus queria que os seus discípulos tivessem a mesma atitude dele. Ele, em momento algum, demonstrou superioridade diante dos seus discípulos. Ele pega uma toalha, coloca no seu ombro, pega um baldinho, uma vasilha com água, se curva diante daqueles homens. Pedro chega a ficar constrangido. Como assim, mestre? Você lavar o meu pé? Ele ficou constrangido. Jesus falou: olha, se eu não lavar o teu pé, vai dar ruim para você. Sabe que imagina se Jesus é uma pessoa esnóbil. Ele, com toda a humildade e simplicidade, mandando a gente ser humilde quanto ele, a gente tem dificuldade. Imagina se ele fosse snob, né? Outro dia eu vi um corte de um pastor dizendo que Jesus morava numa casa de praia, numa mansão, um negócio meio louco, né? As pessoas, não sei como é que eles conseguiam enxergar isso, né? Esse Jesus. Mas veja bem, mas ele viu, cada um tem uma visão, né? Jesus, querido, está tentando justificar, né, a sua, né? Não estou aqui para criticar o nosso irmão, mas o que Jesus planejou de igreja foi um grupo de discípulos humilde, um grupo de servos, porque a nossa missão é muito grande, a nossa missão na terra é muito nobre, mas se nós não formos servos, se nós não formos humildes, nós não vamos conseguir fazer, porque nós vamos ter muita dificuldade por causa do nosso ego. Então, Jesus busca o que é melhor para os seus discípulos. Ele quer honrar os seus discípulos. E nós precisamos ter esse entendimento, de honrar os nossos irmãos. Ele fala: se vocês têm que lavar o pé um dos outros. Isso significa que a gente vai botar aqui um balde, toda vez que você vier para a igreja, eu vou ficar ali lavando o pé de vocês. Mas fala disso, de você ser humilde, de você se abaixar, de você servir as pessoas. Lavar o pé é um gesto de muita humilhação, era serviço dos escravos. Você chegava numa casa, o escravo corria para lavar o seu pé. Lembra quando Jesus estava na casa de Simão, sentado à mesa com Simão? Ele dá essa lição para aquele Simão, que não é o Pedro, era um outro Simão. Quando a mulher entra, e a Bíblia diz que aquela mulher começa a chorar, lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e secar com o seu cabelo, e aí o Simão, ele começa a pensar, se ele soubesse quem era essa mulher, ele não deixava, né, ela fazer isso. E Jesus, que sondava os pensamentos, ele vai dizer: Simão, eu cheguei na tua casa, você nem me deu um beijinho no rosto, né? Você nem me saudou com ósculos. Mas essa mulher, desde que entrou, ela não cessa de beijar os meus pés. Olha, Simão, você não lavou o meu pé, porque era costume. Veja como Jesus foi recebido por aquele Simão. Nem lavou o pé de Jesus, mas aquela mulher, Jesus fala: essa mulher, ela está lavando meus pés com as suas lágrimas e secando com os seus cabelos. Jesus dando uma lição para aquele homem. Sabe, querido, é isso que Jesus quer. Sabe, quando Deus sonha com uma igreja, Ele sonha com uma igreja de servos. Eu não sei, sabe, existe uma cultura no nosso meio de que a gente vai ser exaltado, de que a gente vai ser elevado, que a gente vai ser glorificado, que todo mundo vai bater palma para a gente, e de que todo mundo vai reconhecer o nosso trabalho, e que a gente vai ser, sabe, eu não sei de onde eles tiraram isso, mas a Bíblia diz que Jesus fala: vocês têm que abaixar, se humilhar para servir os outros, porque eu sou o mestre e estou fazendo isso. Unidade. Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto é sobre unidade.
Todos são discípulos de Jesus, co-discípulos um dos outros. Os discípulos de Jesus são co-discípulos um dos outros. Na quinta-feira passada eu falava aqui que o nosso Senhor, Ele mandou que nós vivêssemos juntos, em família. E a família, um cuida do outro. Os mais velhos cuidam dos mais novos, os pais dos filhos, os filhos, uns irmãos cuidam dos outros irmãos. Essa é a família da fé. Essa é a família de Deus. Os discípulos estavam juntos. Veja que na mesa do Senhor só tinha discípulo, não tinha multidão. Até aquele discípulo que iria trair foi revelado. Interessante que naquele dia o Senhor falou: aquele que vai me trair vai colocar a mão comigo no pão. E Judas foi juntinho. Quando ele se ligou, ele falou: ih, Deus revelou quem era o traidor. Sabe, querido, você está na casa do Senhor, você está unido. Somente os discípulos foram chamados para a mesa do Senhor. E eu me lembro que antigamente, e isso era uma coisa que não era uma coisa muito saudável, né, vamos dizer assim, mas era costume, né? Nas igrejas mais tradicionais, antigas, o culto de ceia não entrava todo mundo, né? Tinha que mostrar o cartão na porta da igreja, né? Eu sou dessa época, eu sou antigo mesmo. Mas o diácono ficava lá na porta, né? E barrando a turma. Se chegasse lá e não levasse o cartão de membro, o diácono não deixava entrar. Não era uma coisa assim, porque mas a liberdade de decidir é sua. Mas interessante que não vem o caso aqui, o debate, mas Jesus não convida ninguém além dos 12. Ninguém além dos discípulos. Porque Jesus visa unidade. Nem todos, querido, diz o texto sagrado que nem todos são discípulos. Numa multidão, nem todos são discípulos. Nós acabamos de cantar agora há pouco um louvor que falou sobre isso, né? Que algumas pessoas foram embora. Para onde eu irei, se não tenho um outro lugar, senão o Senhor, que tens a palavra da vida eterna. João, também escrevendo, no capítulo 6, ele fala sobre esse grupo de pessoas que andavam junto, mas não eram discípulos. Quando Jesus começou a falar exatamente acerca do comer da sua carne, do beber do teu sangue, João capítulo 6, era sobre isso. Olha, se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não é meu discípulo, você não é digno de mim. Isso, sabe, causou assim um turbilhão de pensamentos, sabe, foi meio que negócio esquisito demais para aqueles ouvintes. Eu não sei se você entende isso. Sabe, o que é de ser um discípulo de Jesus? O que é comer a carne? O que é beber o sangue de Jesus? Mas ele, no capítulo 6, João escreve sobre isso. Porque enquanto Jesus só estava multiplicando pão, enquanto Jesus só estava curando os enfermos, os cegos, os coxos, os aleijados, fazendo milagre, multidão estava atrás dele. Afinal de contas, todo mundo quer resolver o seu problema. Mas quantos querem ser discípulos de Jesus? À mesa de Jesus só sentam os discípulos, os comprometidos. Pessoas que entendem isso eram aqueles. Nós estamos no capítulo 10, lá no capítulo 6, Pedro fez essa declaração. Jesus pergunta para aquele grupo, talvez seja por isso que eles são convidados a ir à ceia. Porque Jesus pergunta para eles: olha, e vocês não vão embora também? Jesus e Pedro fala sobre isso. Olha, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? O discípulo entendeu isso, querido. Os discípulos de Jesus estão comprometidos com essa verdade. Nós não temos outro lugar. Lamentavelmente, querido, muitas pessoas ainda não entenderam o propósito da unidade. A unidade é isso. Eu vou ficar junto.
Aconteça o que acontecer, aqueles 12 não foram embora. A Bíblia diz lá no João capítulo 6 que todos foram embora. Só ficaram os 12. E esses 12 participaram da mesa do Senhor. Lucas nos dá mais detalhes. Eu quero ver com você o que Lucas fala. Capítulo 22, versos 14 a 20. Evangelho segundo Lucas. Chegada a hora, pôs-se à mesa. A mesa de Jesus é uma coisa linda, né? E com ele quem? Os 12 apóstolos. Na hora, é a mesma referência, só que agora é outro escritor. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo, lhes deu, né? Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice do Senhor e disse: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de nós, em favor de vós. Veja que Lucas dá outros detalhes, né? Até da fala. Mateus narra uma coisinha, né? João narra outros, e Lucas agora ele narra o que Jesus falou. Pegou o pão, partiu o pão, distribuiu, pegou o vinho, e ele falou algumas coisas que eu gostaria de destacar aqui, 5 frases de Jesus, rapidamente. A primeira, querido, Jesus diz assim: eu tenho desejado ardentemente. Jesus queria muito celebrar aquela ceia com os discípulos. Ele desejou. Deus desejou comer aquela ceia com os seus discípulos. Isso mostra a seriedade que Jesus deu àquele ato. Ele estava dando aos discípulos um exemplo e uma ordenança que eles deveriam fazer aquilo. Olha, vocês precisam levar a sério isso. Tem pessoas, querido, que não levam a sério a mesa do Senhor. Trata como se não tivesse importância. Sabe, eu, durante muitos anos, na minha juventude, né, eu não fui um jovem 100%, longe de ter sido. Eu me lembro que, durante muitos anos, eu frequentei a igreja e não tomei a ceia do Senhor. Eu fui batizado muito cedo, com 11 anos de idade. E durante a minha adolescência, eu dei muito vacilo, né? Vacilei. A Bíblia diz que os jovens certamente cairão, e eu caí, fui um desses que caí, e pequei, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. Mas eu me lembro que, sabe, eu não culpo ninguém pelos meus erros, mas Deus teve misericórdia de mim. Mas é possível que exista hoje alguém na igreja como eu fui, em um tempo da minha vida. Foram 3, 4 anos que eu frequentava a igreja, tocava na igreja, participava de tudo na igreja, e não tomava a ceia do Senhor. Para mim, naquele momento, era uma coisa irrelevante. Eu achava que eu podia ser crente sem participar da ceia. E era um engano meu. Graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. E me despertou, eu me arrependi, pedi perdão, confessei os meus pecados, e o Senhor me restaurou. Mas é possível que ainda existem pessoas que têm essa mentalidade. Porque eu estou falando de mim, é o meu testemunho. Se o Senhor não tivesse misericórdia de mim, se eu tivesse morrido no meu pecado, o que seria de mim? Mas a misericórdia do Senhor Jesus, querido, Ele desejou. Por que eu não desejava? Por que tem pessoas que eles resistem a isso? Eu sei por que eu não desejava. Porque eu sabia que eu estava errado. E só tinha uma saída: quando você está errado, ou você acerta, ou você fica errado. Mas um dia Deus teve misericórdia, iluminou a minha mente,
E eu me lembro muito bem que eu estava numa situação complicada da minha vida. Eu me lembro que naquela madrugada eu deitei para dormir, não consegui dormir. E eu coloquei a minha boca no pó, literalmente, e fiz uma aliança com Deus. E falei: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Eu não vou mais fazer isso. O Senhor me restaura, o Senhor me muda. E Deus fez uma obra poderosa na minha vida. Foi fácil, pastor? Não, não foi fácil. A renúncia não é fácil. A renúncia é decisão. Então você tem que decidir. Não é só você que quer isso, Deus desejou isso. Diz o texto sagrado que Jesus disse: olha, eu tenho desejado ardentemente comer essa ceia com vocês. Jesus deseja comer essa ceia com você. Até que a gente chega no céu, querido. Um dia Ele quer comer essa ceia conosco no céu. Haverá as bodas do Cordeiro, haverá uma ceia. E se eu não valorizar isso aqui na terra, por que Ele vai me levar para o céu para comer dessa ceia com Ele? Se eu não dou essa importância. Primeira coisa, querido, Jesus dava muita importância a esse gesto. Isso é o meu corpo. Olha que frase que Jesus colocou. Era um pedaço de pão. Ele falou: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Ele estava falando, querido, do seu sofrimento, o sentido figurado. O pão, diz o texto sagrado que ele partiu o pão. Ele seria sofrer, ele seria esmagado, ele seria partido, ele iria sofrer. É como se tivesse pego o corpo de Jesus. O profeta Isaías descreve essa cena, né? A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo, porque o sacrifício de Jesus tem a ver com a vontade de Deus. Por isso que ele é a propiciação pelos nossos pecados, porque tinha que ter sacrifício, tinha que ter dor, tinha que ter sofrimento, porque antigamente, na antiga aliança, era o quê? Eram os animais, era o bode, era o pombo, era o cordeiro, que eram mortos, que derramavam sangue para poder satisfazer a Deus. Não tem a ver com a gente. A ceia, querido, não tem a ver com a gente. Tem a ver com a vontade de Deus. Jesus falou: eu tinha vontade de comer isso com vocês. Agora eu vou dizer para vocês: olha, vocês vão partir o pão. Vocês vão saber que quando vocês partem o pão, é o meu corpo sendo desossado, é o meu corpo sendo destruído, é o meu corpo sendo esmagado por causa de vocês. Vocês têm que pensar nisso. E ele fala assim, querido, aliança, isto é o meu sangue. A terceira coisa que ele diz, olha que frase: isto é o meu sangue. O conteúdo do cálice, o vinho, representava o sangue de Jesus derramado, assim como o fruto da vide, né, a uva, é esmagada para sair dela o sangue, assim o corpo de Cristo, ele foi esmagado, ele foi sacrificado, furado, para que o sangue dele derramasse. E o sangue fala de uma aliança. Sabe, aliança é algo que a gente não pode desprezar. Aliança é algo que a gente tem que ter em mente. Eu fiz uma aliança com Jesus, uma aliança de sangue. Não nos custou nada. Sabe quando a gente recebe alguma coisa de graça, tem gente que não valoriza, de fato, né? Por isso que as pessoas cobram, né? E tem pessoas que cobram caro. Fala assim: olha, eu não faço nada de graça. Porque, né, se fizer de graça, as pessoas não vêm, as pessoas não valorizam. Será que no meu coração, em algum momento da minha vida, passou essa ideia de que, Jesus morreu porque quis, eu não mandei ele morrer por mim? E por isso que eu não dava valor? Será que alguns cristãos olham para a ceia e falam assim, né, não sei por que esse povo, todo mês eles têm que comer esse pão, beber esse negócio aí? Nada a ver, né? Será que se eu não comer do pão e não beber do sangue, eu não vou para o céu só por causa disso? Como se não tivesse valor, e por isso eu não me sacrifico. Porque
o sangue tem a ver com aliança. Você já fez essa aliança com Deus? Porque no ato do batismo a gente faz esse voto. No ato do batismo, e eu já conheci algumas pessoas que não querem batizar porque eles sabem do grau de responsabilidade, o que é também uma outra tolice. Porque também não vai adiantar nada você ficar frequentando a igreja sem fazer aliança. Porque os discípulos têm aliança. Os discípulos tomaram decisão de fazer aliança. Então eu quero fazer uma aliança, e a aliança eu não posso quebrar. Porque a aliança não fui eu que sofri por essa aliança. Eu ganhei o direito, eu fui privilegiado. Jesus teve o seu corpo partido, derramou o seu sangue em meu favor. E o que eu entro com isso? Eu só entro com a fé. Eu só entro com o amor. Eu só preciso crer. Agora, eu tenho que honrar a minha aliança. Eu tenho que honrar a aliança que ele fez comigo, porque a aliança foi feita no sangue de Jesus. É o sangue, ele fala que é da nova aliança. A nova aliança é a renovação da aliança de Moisés. Lembra que eu falava aqui? Na aliança dos judeus, era o sangue do Cordeiro. Você lembra da celebração da Páscoa judaica? Nós tivemos aqui a encenação esse ano. Celebração da Páscoa judaica, quem é que deu o sangue? O cordeiro. Olha, vai lá, pega um cordeiro, sacrifica o cordeiro, assa o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, coloca nos umbrais da porta, o anjo da morte vai passar. Se o sangue não estiver lá, vai ter morte. Estava apontando para a nossa Páscoa, que é o Senhor Jesus. Na nova aliança, o sangue não é do cordeiro, o sangue não é do cabrito, é o sangue de Jesus. E se você não beber desse sangue, ele disse, você não tem parte comigo. Se você não comer dessa carne e não beber desse sangue, você não tem parte com ele. Então os discípulos foram convidados por Jesus, olha, eu quero comer com vocês vão entender isso. A nova aliança, querido, Jesus fez uma aliança conosco, maior do que a aliança de Moisés. O escritor aos Hebreus fala sobre isso. E por último, em memória de mim, Jesus queria que, ao celebrarmos a ceia, nos lembrássemos dele e do que ele fez por nós. A presença desses elementos nos faz refletir sobre a importância, a seriedade da celebração da ceia. Sabe, a gente tem visto muitas coisas por aí, muito tipo de crente, de discípulo, e a gente fica triste como tem pessoas que querem ser discípulos de Jesus e ficam super chateadas de se falar que não é discípulo de Jesus, e não cabe a nós dizer quem é e quem não é, é ele que sabe quem é. Mas nós precisamos nos atentar para esses detalhes da ceia do Senhor. As igrejas, todas elas, durante séculos, elas praticavam isso. Mas tinha uma igreja, que era a igreja de Corinto, eu comecei falando sobre ela. Essa igreja não se comportava bem na ceia do Senhor. E ela foi duramente criticada pelo apóstolo Paulo. A mesa do Senhor na igreja de Corinto não era uma coisa legal. Sabe, eu não sei se isso tem a ver com a gente. E a gente precisa também entender um pouco. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 a 20. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 a 20. Nisso, porém, que vos escrevo, achou? 1 Coríntios 11, do verso 17. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu acredito. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma para si antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, o outro se embriaga. Não tendes porventura casas para comer?
ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Amém. Na celebração da ceia do Senhor em Corinto havia ostentação. Veja que coisa terrível. Tinha os irmãos que achavam que porque eles davam mais, eles tinham mais direito. Eles eram mais poderosos, eram mais chiques, não sei. Lá tinha desprezo, ou desprezais a igreja de Deus, a casa do Senhor. Tem pessoas que desprezam a igreja. Tem pessoas que desprezam, ao invés de ser iguais, eles agiam com desprezo para os mais simples, para os mais humildes, se sentiam pessoas mais importantes que as outras. Havia precipitação, tinha aqueles que falavam assim, olha, eu primeiro. Eu me lembro de uma época, eu gosto de ser antigo, né? Eu me lembro de uma época que a gente participava da ceia no cálice único. Não sei se alguém que pegou essa época. A época do cálice único. Agora cada um pega o seu cálicezinho, né? A pessoa fala, agora é higiênico, né? Agora dá para participar. Mas você tinha que ser crente da minha época. O diácono vinha, né? A Fernanda acho que lembra disso. Você bebeu do cálice único? Não, né? Eu bebi. A igreja cheia, muito mais gente que aqui. Era um cálice só. E o diácono ia com o cálice, com a toalhinha, você bebia, aí ele com a toalhinha limpava. Se tivesse 100, 100 bebia no mesmo cálice. Tinha gente que não tomava ceia. Eu conheci várias pessoas que falaram, eu não tomo ceia. Coisa nojenta. Beber no mesmo copo que todo mundo. Era estreito, tinha que ser humilde. Tinha que amar os irmãos. E tinha aquela turma que sentava na primeira fila, né? Para não ficar com o restinho lá no restinho da taça. Quando a taça já estava lá embaixo, já tinha passado na boca de todo mundo. Era sobre isso que ele também tinha a ver. Sabe, a gente olha assim um pouco a história da igreja, a gente vê sentido em algumas coisas. Aquelas pessoas, né? Alguns tinham essa malícia mas tinha pessoas que falavam assim, não, aquilo era uma coisa linda, né? Os irmãos mostravam que amavam o outro, os irmãos, né, tomavam no mesmo cálice, todo mundo era humilde, mas aquilo foi motivo de se criar o cálice individual, né? Mas, querido, é sobre isso, sabe? Tem pessoas que eles têm as suas, né, seus toques, os seus negócios, e cria-se pensamentos e coisas, e isso tudo se reflete na obra de Deus. Motivações. Então, quando você decide ser um discípulo de Jesus, você tem que se livrar de muita coisa. Coisas importantes que nós devemos ter para seguir a Jesus é humildade, sinceridade, sabe, amor. Veja que a igreja de Corinto, Paulo fala, eu não gosto de ouvir o que eu estou ouvindo de vocês. Pessoas que se sentiam mais importantes que as outras, não eram humildes, desprezavam os irmãos, mas estava todo mundo ali junto, comendo e bebendo. Ele fala, vocês só estão comendo e bebendo à toa, vocês não estão comendo da ceia do Senhor. Vocês estão se embriagando, vocês estão comendo qualquer coisa. Porque não tem a ver com a ceia. Querido, a gente precisa levar isso muito a sério. O que é essa igreja? É amar, é ser humilde, é compreender, é não ser melhor do que ninguém, é desejar ser servo, é desejar fazer o que Ele desejou para nós. A mesa do Senhor hoje. O que é a mesa do Senhor hoje? É verdade que não há consenso nas igrejas, né? Eu falei aqui, tem igreja que faz a ceia uma vez por semana, outra faz 15 dias, outra faz uma vez por mês. Não existe um consenso, né? Até acerca do pão, se tem que ser cálice único, cálice dividido. E nós não vamos entrar nesses debates. A questão é o seguinte, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Isso aqui é importante para você? Você dá valor a esse gesto? Porque Jesus valorizou. E Ele mandou a gente fazer isso. Primeiro, querido, que a gente vê no contexto geral, que somente os discípulos de Jesus participam da ceia. Somente os discípulos de Jesus. Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos. Se você não é discípulo de Jesus, eu te aconselho a não cear nessa noite.
Pastor, como eu sei se eu sou um discípulo de Jesus? Se você já fez a sua confissão de fé. Se você crê, se você já foi batizado. Por que o batismo tem a ver com o fato de eu ser ou não ser o discípulo de Jesus? Porque é a sua declaração pública. É a forma como você morre para o mundo e se levanta para Deus. Você está comprometido. O batismo é um gesto de compromisso, de aliança. Ninguém deve ser obrigado a participar da ceia do Senhor. Ninguém aqui é obrigado. Ninguém pode te obrigar a seguir a Jesus, também ninguém pode te obrigar a seguir a Jesus. Ninguém é obrigado a ser discípulo de Jesus. Ele mesmo falou, olha, quem quiser, nega-se a si mesmo, pega a tua cruz e me... Ele não ficou atrás de ninguém. Jesus ficou atrás de alguém? Não, ele convidou as pessoas para segui-lo. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que entender isso, é você que tem que seguir a Jesus. E a gente vive uma geração onde a igreja ela tem que proclamar Jesus. A igreja tem que ir pregar o evangelho, a igreja tem que ir fazer o discípulo, agora os discípulos têm que seguir a Jesus. Os discípulos têm que se identificar com uma igreja, entrar na família, obedecer o evangelho e seguir a Jesus. Jesus não vai ficar atrás de você. Ele já esteve aqui e pregou o evangelho, criou a igreja e falou, agora vocês me sigam. É você que tem que decidir seguir ou não seguir a Jesus. Isso é que vai te tornar um discípulo. Participar ou não participar é uma prerrogativa pessoal. Eu não posso te obrigar a ser um discípulo de Jesus. Logo, eu não posso te obrigar a participar ou não da ceia do Senhor. Quem é digno, pastor, de participar da ceia do Senhor? Somente Deus pode nos tornar digno disso, porque tem a ver com a revelação. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Não há pastor nesse mundo que vai te convencer a sair do pecado. Você vai dizer, meu pastor é muito bom. Não, engano seu. Jesus falou, nem eu sou bom, bom é o Pai. Chamaram Jesus de bom. Mestre, tu és bom. Ele falou, não, eu não. Bom é o Pai. Porque é só Deus, querido, que pode convencer você, e como Ele me convenceu a mudar. Te convencer a mudar. A olhar para o reino dele e falar, não, eu quero ser discípulo de Jesus. E eu não vou abrir mão disso. Eu vou dar a minha vida por ele, porque ele deu a vida dele por mim. Então, se Deus te revelar o Cristo, porque quando Pedro diz assim, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, sabe o que Jesus disse para Pedro? Foi o Pai que te revelou. Não foi você, Pedro. Sabe, querido? Você tem que dizer, será que eu já tive a revelação de que Jesus é o Cristo? Porque se for um discípulo de Jesus, você abre mão do mundo, você nega a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todos devem examinar antes de participar. Todos nós devemos examinar. Por isso que não é o pastor. Outro dia alguém perguntou, pastor, se entrar alguém na igreja e quiser tomar a ceia, o que você vai fazer? Eu que não vou negar. A Bíblia diz, examine-se, pois o homem... Eu vou aconselhar, eu te aconselho a não comer do pão nem beber do cálice se você não é discípulo de Jesus. Se você sabe que você está vivendo no pecado, se você sabe que você não é digno, porque a dignidade tem a ver com isso. Você se examinar e falar, sinceramente, eu sou discípulo de Jesus, vou comer do pão, vou beber do cálice. Ou você fala, não, eu não sou discípulo de Jesus, porque eu não estou obedecendo, porque eu não estou no caminho, eu não estou fazendo a vontade dele. Ele diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Os discípulos de Jesus se identificam com ele. Todos devem fazer o autoexame. Esse é o momento, querido, de nós refletirmos que tipo de discípulo eu sou. Eu sou um discípulo ou me engano de que sou discípulo? Todos devem se fazer um exame, devem indagar em seus corações sobre a seriedade do seu compromisso. As pessoas questionam muito essas... Olha, mas o pastor deixou fulano fazer isso ou aquilo, pastor, como se o pastor controlasse alguém. Jesus falou, olha, o Senhor saiu a semear o evangelho, o diabo foi atrás, ele dormiu, né, na parábola,
O diabo foi lá e semeou o joio no meio do trigo. Aí alguém acordou e falou: nossa, está cheio de joio, vou arrancar o joio. Ele falou: não, deixa aí. O joio vai crescer junto com o trigo. Não é o pastor que vai arrancar joio da igreja. É você que vai falar: eu sou joio ou eu sou trigo? Eu sou discípulo ou eu não sou discípulo? É sobre isso, querido. Participar da ceia do Senhor de forma leviana é um erro. Participar da ceia do Senhor estando em pecado é trazer sobre si condenações apontadas por Paulo, no verso de número 30, capítulo 11, verso 30. Eu quero te convidar a ficar em pé para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque não examinamos a nós mesmos. Sabe, querido, a ceia do Senhor é a mesa do Senhor. Você está aqui na presença do Senhor para participar da mesa do Senhor. Mas muitos estão participando da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Que o Senhor nos livra disso. E que você possa julgar a si mesmo e pensar: que tipo de discípulo eu sou? Eu estou seguindo a Jesus de verdade? Eu sou digno de ser chamado discípulo? Eu sou digno da vocação para o qual eu fui chamado?